Nós vamos então retomar aqui o nosso estudo do livro Ação e Reação, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico. Nós entramos no último encontro, concluímos o capítulo número 13 e iniciamos o capítulo 14. Nesse daqui, Resgate Interrompido, nós fizemos aqui as primeiras páginas que conta a história de, a princípio, 3 personagens. Ildeu, que é o marido, Marcela, que é a esposa, uma esposa dedicada, uma esposa abnegada, e Mara, que tem uma relação conjugal com Ildeu. E ele, até conhecer Mara, era um marido exemplar, era um homem equilibrado, que cuidava bem da família, e a partir do momento que ele teve contato com ela, então a sua cabeça virou totalmente, e ele se tornou uma pessoa agressiva, indiferente, pensando somente nessa relação com Mara, e aí sempre criticando a relação que ele tinha, que ele tem, né, junto com Marcela dentro de casa. Eles possuem 3 filhos, né, o mais velho, com 9 anos de idade, a quem Ildeu, que é o marido, vê como adversário. E ele sempre vê no olhar do filho um julgamento, uma crítica contra seu comportamento. E as filhas são ali as 2 filhas do coração, 2 crianças, né, que ele demonstra assim um grande amor por ela, né? Então nós percebemos ali uma relação entre 3 pessoas, nessa relação conjugal e extraconjugal, e uma relação de antipatia e relação também de afinidade com os filhos, né? Para fazermos aqui uma recapitulação, chegando ali naquele momento de esgotamento em que ele ficava sempre nos seus pensamentos criticando a relação que tinha, não suportando ficar dentro de casa e tudo mais, ele começou então a trazer ali uma ideia diferenciada, né? Então ele pensou inicialmente aqui em executar um crime, né? Ele queria então assassinar a esposa para que ele tivesse liberdade para viver sua vida com Mara. Então para isso ele começou a criar ali, né, elaborar um plano, né? Então nesse trecho mostra aqui para nós o seguinte: Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Então essa é a visão que para ele Marcela representava, né? Disciplina, responsabilidade, o trabalho para sustentar a família, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhando-lhe a evolução do translocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Aqui nós conversamos no nosso último encontro sobre esse trecho, e eu procurei trazer para vocês assim alguns exemplos, uma ilustração para entendermos melhor que todo projeto que nós elaboramos, bom dia Érica, todo projeto que nós elaboramos de uma forma apaixonada, de uma forma persistente, faz com que a nossa mente projete formas, pensamentos em torno dessa ideia. Trouxe para vocês, né, aquele exemplo do atentado às Torres Gêmeas, né, onde nós tivemos ali toda aquela tragédia, mas uma tragédia que foi elaborada cuidadosamente durante muito tempo. Por isso, então, aqueles pensamentos, tanto dos encarnados como dos desencarnados, que de alguma forma inspiravam os encarnados, se projetavam então pela nossa psicosfera. Eis aí então que aqueles que tinham maior sensibilidade captavam essas ideias. Daí então, quando na maior intensidade, quando o plano começava a ser elaborado para ser posto em prática, naquela fase final, muitas pessoas sonharam com aquele acidente, muitas pessoas falaram que tiveram uma premonição, que tiveram uma revelação.
Então, nós passamos a entender o mecanismo de que forma que os nossos pensamentos se espalham aqui pelo nosso planeta. E a mesma coisa, né, embora eu tenha trazido para vocês essa ideia assim, mais negativa desse processo, no caso, por exemplo, desse atentado, como pode acontecer em várias outras situações, nós temos também um lado positivo. Quando, por exemplo, alguém começa, olha, eu tenho intenção de criar um grande projeto social para beneficiar determinada comunidade, e começa a entrar em contato com várias pessoas, começa então a pedir ajuda, começa ali a fazer todo o planejamento de como vai funcionar, da mesma forma esse pensamento também começa a se dispersar, ou a se espalhar, né? E aí então muitas pessoas acabam tendo aquela aproximação, dizendo assim, olha, eu tive uma ideia muito parecida e aí eu vim procurar você para tentar ajudar também. E as pessoas começam de uma forma tanto lúcida, no caso, por exemplo, de um sonho onde essa imagem aparece para ele, ou de um modo inconsciente, quando ele sente uma atração, para perguntar, para se aproximar, para se informar, e de repente ele fala, nossa, que coincidência, eu estava pensando a mesma coisa. E aí então a gente começa a perceber que esses pensamentos vão então cruzando aqui em torno de nós e vão se encontrando de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aqui continua o texto para nós. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar, dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Então nós paramos aqui e continuamos aqui então a nossa história. Ok, bom trabalho e bom descanso para vocês aí, que estão só ouvindo. Achávamos-nos certa feita, em atividade assistencial, ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então aqui nós fazemos um complemento daquele raciocínio inicial, aqui na página anterior, quando nós falamos das formas pensamento que são elaboradas pela intensidade, né, das nossas vontades, dos planos que nós elaboramos. Então aqui lendo mais uma vez esse trecho. De alma aturdida pela influência de homicidas encarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Então ele procuraria cometer o assassinato naquela noite, exatamente porque a sua vontade, os seus pensamentos encontraram uma sintonia que acabaram potencializando aquela vontade. Então, mais uma vez, nós reforçamos que isso acontece tanto positivamente como negativamente. Se nós temos o desejo positivo, uma vontade sincera e profunda e constante de uma certa realização, nós encontramos então encarnados e desencarnados que entram em sintonia conosco. Silas não vacilou. Silas aqui é o nosso, então, o coordenador dessa excursão em que André Luiz e Hilário participam, né? Demandamos de imediato à casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas, em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta. Com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens.
Então aqui, né, uma descrição que André Luiz traz para nós sobre essas imagens que vão sendo projetadas da mente, para nós, encarnados, acaba sendo muito difícil de tentarmos entender como isso funciona. A gente vai procurar, por exemplo, imaginar uma tela de cinema aparecendo sobre a mente dele, sobre a cabeça dele, para que a gente possa ver essas imagens, ou então a gente vai ver alguma coisa parecida com os filmes, quando alguém penetra na mente de outra pessoa e começa a ver aqueles flashes, aquelas imagens distorcidas, mas a realidade é que para nós é muito difícil entendermos como isso acontece. Seria mais ou menos, né, para a dificuldade de entendermos o relato, a descrição que eles trazem para nós, é como se nós procurássemos, através de um relato, entender como é saltar de paraquedas. Alguém vai dizer assim, olha, eu senti isso, senti aquilo, mas para o ouvinte, ele procura imaginar dentro da sua realidade, dentro das experiências que ele já vivenciou, mas no fundo está muito longe de experimentar de fato aquela sensação. Né? Então aqui é a mesma coisa também, por mais que André Luiz e os espíritos, de modo geral, se esforcem para trazer para nós aqui relatos das experiências que eles vivenciam nessa condição de desencarnados, é muito difícil para nós, encarnados, tentar imaginar, a menos que a gente tenha ali uma facilidade de uma emancipação, onde nós consigamos, tendo ali uma grande liberdade nesse processo, vivenciar algumas dessas experiências. Do contrário, nós pensamos apenas aqui numa condição de encarnados no mundo material. De qualquer forma, André Luiz então via, como ele disse para nós aqui, surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhe exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave de maneira a evitar-lhes o testemunho. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pranto ao veículo físico, bradando desvairada como quem lhe se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Paizinho, paizinho, não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar as intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto. Ó Eudeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Promete como quiseres, procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha experiência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Eudeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão da esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos cuja direção não conseguira prever. E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a afeição de vítima. Realmente não posso mais. Agora para mim só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada.
Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu e bondoso e explicou. Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos caro a deserção. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus o abençoe e ampare onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício, edificante no mundo, expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhes os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. Então aqui, o que nós temos nesse relato de deserção, o que acontece com bastante frequência, infelizmente com muita frequência aqui no nosso mundo, são essas experiências em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos acabam abrindo mão dos compromissos que foram assumidos em resgates muitas vezes difíceis e dolorosos do passado, em benefício de um prazer momentâneo, de um prazer efêmero. Então nós vemos principalmente em relações matrimoniais, que são essas relações em que os indivíduos acabam vivendo numa relação de intimidade que muitas vezes acabam ferindo, acabam machucando emocionalmente, afetivamente, psiquicamente, trazendo muitas lesões afetivas. Então, os indivíduos rapidamente, simplesmente rompem essa relação, porque na tendência, no mundo atual que nós vivemos, nós vemos uma facilidade muito grande das pessoas se comprometerem e romperem compromissos. Muitas vezes se comprometem sem que tenham essa necessidade, em busca de um prazer, e também, ao mesmo tempo, acabam rompendo as relações com compromissos importantes e profundos do passado. Então, com essa volatilidade que nós temos hoje das relações afetivas, nós vemos muitas dessas relações sendo adiadas. Nesse caso em especial que nós vemos aqui, nós temos então Marcela e Ildeu. Marcela desejando manter o compromisso e vivendo com a dignidade. E Ildeu buscando uma experiência que para ele é mais importante do que o compromisso que ele está vivendo. Nós nos perguntamos então, como é que será no passado se essa relação ela foi
interrompida de uma parte só, quando a outra desejaria continuar. Será que no caso Marcela, por exemplo, que mantendo ali a dignidade de mãe, a dignidade de esposa, ela terá no futuro um reencontro com o próprio judeu para dar continuidade naquela situação? Porque é aquela questão que nós colocamos, né? Olha, eu tentei fazer o que eu podia, mas não foi culpa minha. Ele abandonou, não eu. Como será então o futuro deles? Então nós sabemos que de imediato a Marcela, pela postura que ela teve, já conquistou aquele equilíbrio necessário, né, para poder ascender ali na sua escala evolutiva. Enquanto que o Deu não somente ficou estagnado diante da situação do passado, como trouxe um agravante pela condição que ele acabou ali se envolvendo. Então, vão se encontrar no passado? Talvez. A gente não pode dizer que sim, não pode dizer que não. Mas o que nós podemos entender é que será então um reencontro ali numa condição muito diferenciada. Mais ou menos, fazendo uma comparação, com a história da mãe de André Luiz. Quando nós lemos em Nosso Lar. Bom dia, Cidizinho. Quando então ela reencarnou para ajudar no resgate do marido e também das mulheres com quem ele se envolvia numa relação paralela ao casamento. Que essas mulheres seriam então filhas dela. Então nós vemos ali que ela reencarna, então, muito mais numa condição de missão do que numa condição de expiação. Dudu colocou nessa tela mental, apareceu para mim um dia de trabalho mediúnico, quando na parede da sala se abriu como bolhas flutuantes que em ondas abriram um portal de um CTI espiritual, onde aquela parede enorme se abriu à minha mente e uma maca trazida por 2 enfermeiros, um médico e 2 que pareciam seguranças, pois o que vinha... Só um instantinho aqui, deixa eu voltar a página. Só um instante... pois o que vinha na maca, contido com amarras, foi autorizado a trazer sua mensagem. Foi um trabalho extremamente difícil, né, mas promissor tanto a nós como para o irmão que chegou. Ao terminar a sua fala, a parede, em ondas rápidas, some e nós, emocionados, com alguns em choro de alegria, terminamos o trabalho mediúnico, nos mantendo em prece para ele, né? Uma experiência minha de vidência e de outros médiuns no trabalho, né? Bem interessante, então, ver nessa projeção do mundo espiritual. Daí temos relatos, né, de paredes que desaparecem, o teto desaparece também, e nós tem ali então uma visão de uma estrutura maior, de um ambiente muito mais distante, né? São muitos os relatos bem interessantes, né? Uma prima minha, aquela que vocês já conhecem, né, que eu tanto falo dela, que é médium, num dos trabalhos mediúnicos que ela participava, ela viu então uma das paredes da sessão desaparecer, apareceu um corredor e veio um rapaz em cadeira de rodas. E ele então, né, acompanhado também por alguém que parecia ser um enfermeiro, conduziu então para que ele pudesse trazer o depoimento. E ele falava, né, que ele tinha plena consciência de que ele estava desencarnado e tudo mais, mas ele não tinha ainda o controle suficiente para retomar a mobilidade que ele tinha antes. Então, a ideia que ele fazia de si mesmo estava muito relacionada com a vida material. Então, na verdade, quando nós desencarnamos, tudo aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico exerce uma influência muito grande e muito intensa sobre nós. E será aos poucos que nós vamos então retomando, né, aquela condição de liberdade de espírito. Então nós levamos ainda sequelas, nós levamos ainda aparência, né? Tanto é assim que a gente vê, né, que é muito comum, que nós já conversamos sobre isso, relatos do mundo espiritual de espíritos que surgem, embora com a mesma aparência de quando encarnados, mas numa condição muito mais rejuvenescida. Então numa aparência muito mais saudável, sem aquela aparência de uma idade muito avançada, onde o corpo começa a ficar cansado, começa a trazer ali as suas complicações físicas, né, motoras e tudo mais. Então toda essa aparência começa a se transformar a partir do momento em que o espírito começa a harmonizar os seus pensamentos. Então não é algo que acontece de uma hora para outra, a menos que seja um espírito que consiga rapidamente se desprender enquanto encarnado, inclusive, ele consiga se desprender da sua realidade material.
Então ele tem que ser muito bem espiritualizado para viver essa liberdade, né? Mas quando nós falamos na grande maioria dos encarnados, nós estamos muito condicionados às imagens que nós vivemos aqui no mundo material. E aí depois que aconteceu tudo isso, né, então volta, o médium então entra na sintonia de novo com a realidade material, e ele começa então a ver novamente, né, a sala, a mesa, os colegas e tudo mais. O Braço colocou aqui, né, fora do corpo, um dia presenciei um assassinato que ia acontecer na rua em frente ao lar de crianças, né? Entramos em oração, não adiantou, o crime aconteceu. Um amigo matou o outro em uma briga, né? A mesma coisa, Braz, nós conversamos também num estudo que nós fizemos aqui, como eu comentei, foi até no livro Libertação, se eu não me engano, que por mais que os espíritos se esforcem, nem sempre eles têm, né, aquela facilidade para fazer com que algo seja impedido, né? O caso, por exemplo, de um assassinato, de uma violência, de um suicídio, de um aborto. Só para a gente ter uma ideia, tendo ali uma visão mais extrema dessa situação, nos casos de assassinato, nos casos de suicídio e nos casos de aborto. E aí nós perguntamos, né, qual é a taxa desses crimes que acontecem na nossa sociedade planetária? Nós temos uma preocupação de quantas coisas acontecem. E aí então nós pensamos, mas quer dizer que os espíritos não impediram isso de acontecer? É claro que eles estavam presentes e atuantes para tentar fazer com que aqueles que praticaram esses crimes, né, perante as leis de Deus principalmente, que eles fossem demovidos dessa ideia. Mas infelizmente, muitas vezes, pela fixação mental, pela determinação com que estão dispostos a praticar tudo isso, o crime acaba acontecendo. Infelizmente, nós não temos como evitar isso. Então aquilo que acontece, né, na violência urbana, nos crimes contra a vida intrauterina, contra o autoextermínio, né? Então todas essas situações estão sendo trabalhadas pelos espíritos ali que estão velando por esses indivíduos, por essas coletividades, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo os encarnados estabelecem muitas vezes sintonias com espíritos de esferas inferiores que acabam intensificando o seu assédio, fazendo com que eles fiquem então com a ideia fixa naquela situação. E aí, infelizmente, as coisas complicam. O Braço colocou, né, nesse dia eu estava em uma mesa mediúnica, né, o crime aconteceu poucas horas do fim do trabalho, né, após o fim do trabalho, né. Às vezes tem resgate em desfecho, né? Pois é, o problema é que nessas situações a gente acaba vendo ali o comprometimento desses espíritos, né? Infelizmente. O doutor colocou as forças trevosas, às vezes é maior e mais forte daquela proteção do irmão e ele comete o crime, né? Dudu, eu não diria que seja mais forte, né? Mas assim, a sintonia com o encarnado acaba sendo mais forte, né? Não pela força em si, né? Porque a força, a gente lembra que a força do mundo espiritual quanto mais elevada, né? Mas nós falamos assim que a sintonia dos encarnados estão muito mais vinculadas a esses espíritos do que os outros. E por mais que os espíritos ali protetores, os espíritos amigos procurem envolver aqueles encarnados, a mente deles está tão determinada àquilo que infelizmente não tem como evitar, que é o que a gente está vendo aqui agora, né? Então aqui nesse casamento que nós estamos observando, temos aqui essa situação em que o marido então decide viver com aquela irmã, aquela outra companheira de jornada, né, em detrimento da relação que ele tem do seu próprio casamento. E continua aqui para nós. E por que Marcela chorasse, receando o porvir em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso: para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Então aqui porque a preocupação dela agora é como seria o futuro material. Exatamente porque nós tratamos aqui desse assunto década de 1950. Né? Inclusive já chegamos a conversar bastante sobre isso. Naquele período nós tínhamos uma estrutura social muito diferente daquela que nós temos hoje. E naquela época, né, nessa estrutura social, era o homem o provedor do lar, né, e a mulher ali cuidava, né, da organização
do lar, cuidava ali dos filhos e tudo mais, né? E no momento em que acontecia uma situação como essa, uma trágica, né, situação financeira acabava recaindo sobre a esposa, né? Agora, nesse contexto que nós temos hoje, embora ainda continue acontecendo, nós temos ali, né, que são as mães, a quantidade de mulheres que são então chefe de lares, pela situação, pelas circunstâncias que nós temos hoje, né? Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, né, tia Neiva do Vale do Amanhecer previu um acidente de um ônibus que ela ia pegar e ficou tentando, né, tentando as pessoas a não entrar no ônibus. Só um casal obedeceu a ela, né? O ônibus caiu e matou 42 pessoas. Isso no começo de Brasília, né? Então, tem coisas que tem para acontecer também, né, Brás? Então não tem jeito. Até porque também a gente lembra que nesses casos em que um acidente como esse leva tantas pessoas a desencarnar ao mesmo tempo, muitas vezes faz parte de uma programação reencarnatória. Então não tem como mudar essa história, né? Mesmo que ele queira. É aquele desespero de tentar fazer com que as pessoas modifiquem, né, o seu pensamento, modifiquem o seu roteiro. Mas a programação reencarnatória leva as pessoas àquele momento em especial. Todas as vidas ali acabam culminando naquele dia, naquele encontro. E é algo bastante interessante, nós vamos estudar aqui nesse livro também, a respeito da desencarnação coletiva. E aí então é muito curioso, né? Eu me lembro numa conversa que nós tivemos uma vez, na época, vocês devem se lembrar de um avião que caiu aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí então naquele avião houve ali, claro, né, uma desencarnação de todos os passageiros e tripulantes também. E aí então, naquela época, ficava aquela discussão, mas por que isso aconteceu? Aquelas pessoas estavam comprometidas com a mesma situação? Todas elas cometeram, entre aspas, o mesmo crime? E aí então, primeiro nós não temos como sondar, né, esse detalhe, mas o que a gente pode, a título de estudo, trazer ali uma pequena especulação, é lembrar que mesmo que as pessoas não tivessem um comprometimento, todas elas com a mesma situação do passado, aquela experiência levaria todas elas a um resgate de situações semelhantes, mesmo que elas tenham vivido separadamente. E é muito curioso quando a gente começa a projetar a nossa visão para mais alto e começar a ver isso com uma distância maior, é muito curioso quando a gente vê, por exemplo, cada um reencarnando, cada um vivendo num canto, cada um seguindo a sua própria vida, a sua própria história, e aí então naturalmente o tempo vai passando e as pessoas de alguma forma vão se aproximando. É um detalhe curioso a gente ver isso, né? De ver assim, desde o momento em que cada uma reencarnou, e aí então vem para cá, vai para lá, viaja para cá, viaja para lá, naquele dia todo mundo se encontra no mesmo lugar, na mesma hora, embarcando no mesmo avião. E todas elas desencarnam. Então é muito curioso como esse projeto acontece. Claro que é muito trágico, né? Mas a título de estudo, a gente vê assim de que forma que existe um magnetismo que leva todas as pessoas a viverem aquela experiência. Da mesma forma nós tivemos, por exemplo, em grandes tragédias, né? Sejam elas tragédias naturais, sejam elas tragédias provocadas, né, por acidentes e tudo mais. Imaginarmos, por exemplo, milhares de pessoas no mesmo lugar, naquele mesmo momento em que a coisa acontece e todo mundo desencarna. É algo que começa assim, a gente começa a pensar e ver isso assim de uma forma mais abrangente, a nossa cabeça começa a girar, né? Porque não dá para a gente compreender tanta coisa, tanta perfeição acontecendo ao mesmo tempo. A Jane colocou aqui, né, usamos paliativos para tudo, né? Pensando aqui, né, um ponto de vista mais prático, devemos levar em conta as diferenças, né? Não essas são vitais, existentes sim na frequência de vibração. A partir daqui, com limitações e se achar capacitado a suportar vibrações dos planos mais elevados, será muito complicado, né? O próprio Jesus disse: elevar-me até meu Pai, né? Isto é, contando que o Mestre levou 3 dias, né? Acho que só compreenderemos isso quando estivermos em outro plano, né? Então não tem como simplesmente de uma hora para outra mudar esse estado vibratório daquele mais baixo, como é o caso aqui do nosso mundo, para simplesmente ascender a planos mais elevados sem passar por esse processo de mudança, né? O Braço colocou: quem lê o livro Iniciação à Viagem Astral vai encontrar a luta da espiritualidade nesse sentido, de evitar acidentes, né? Esqueço o nome do médium de BH que recebeu. Né? As trevas ficam brincando, né, de fazer acontecer acidentes, né? Então
infelizmente também existe essa interferência, né? Interferência com limitações, importante isso. A Jane colocou, né, então, dificuldades, fantasias, interesse, falta de amor, ódio, né, onde a cura está ao alcance de nossas mãos, né? Tudo isso mostrando para nós essas grandes mudanças. Seguindo aqui o nosso texto, vamos lá. Então falávamos aqui do trabalho, né? Antes a Cindyzinha colocou, né? Brian me ensinou a jogar xadrez. Um dia a gente vai jogar em Cindyzinha, quero ver. E desde então eu só consigo imaginar a nossa vida como um grande jogo de xadrez, né? Cada movimento que a gente faz reflete lá na frente, né? Cada escolha determina um movimento de peças na lei de causa e efeito. Eu acho incrível, né? E mais do que isso ainda, né, Cindyzinha? Não é apenas o movimento que você faz, existe a necessidade de você projetar 3 lances, 4 lances depois para saber qual vai ser a reação do adversário, qual vai ser a sua próxima jogada e depois qual vai ser a dele de novo. Então você vai jogando, tentando imaginar assim, bom, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, vai se desdobrar daquilo, vai acontecer tal coisa. A vida é assim. Eu sempre falo para vocês que se nós tivéssemos essa visão sobre as nossas escolhas e pensássemos naquele ensinamento, né, do Espírito Camilo que passou para Raul Teixeira, quando ele diz, né, pergunta sempre, né, e depois? Se nós colocarmos sempre essa pergunta diante de nós, para analisarmos as nossas atitudes, né, então nós sempre perguntaremos, né, eu vou dizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e depois? Aí se a gente tiver essa capacidade de projetar as consequências das nossas ações, e tivermos valores suficientes para sustentar esse raciocínio, nós vamos limitar em muito tudo aquilo que a gente faz. Porque às vezes a gente faz uma coisa impulsiva, porque tem vontade de fazer, mas não pensa nas consequências. Que é uma coisa simples e prática do dia a dia. Eu estou com vontade de comprar aquela coisa, vou até aquela loja e vou passar meu cartão de crédito. E depois? Depois a fatura vem, e você estará em equilíbrio. Você terá recursos suficientes sem passar nenhum tipo de aperto ou preocupação para poder resolver aquele problema? Uma coisa prática. Agora, dentro do campo moral, então, é pior ainda. Você diz alguma coisa para alguém, você faz alguma coisa por alguém ou alguma coisa contra alguém. Você analisou as consequências disso tudo? São esses raciocínios que fazem com que nós conduzamos a nossa vida de uma forma muito mais equilibrada, mas nós não temos ainda essa capacidade de pensar nas consequências daquilo que é feito. E assim de coloca aqui para nós, né? Daí os espíritos evoluídos são como os grandes mestres de xadrez, né? Tipo Kasparov, né? Pois é. Quase, né, Brás? Pelo menos um pouquinho de estratégia, né? O Flávio colocou, né? Ontem assisti a uma palestra da Ana Teresa que disse que vontade de comprar é desejo, né? E não vontade, né? Fez uma diferenciação bem legal, né? Então tá aí, né? Só a gente estudar a teoria desses sentimentos, né, desses impulsos que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Isso aí, vamos lá em frente, continuando. Então Marcela recebeu esse amparo de Silas para o futuro que viria, onde ela teria ali, então que trabalhar para poder sustentar, enquanto o marido então terminaria aquele casamento para viver a sua experiência, né? Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E o nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Aqui então mais um comentário rápido também. A gente tem uma diferença entre espíritos amigos e familiares e espíritos protetores. Nós estudamos sobre isso lá no Livro dos Espíritos, e nós vimos então que o fato de ser um espírito amigo ou um espírito familiar não significa que ele tenha permissão ou ele tenha condição para fazer qualquer tipo de interferência. Então muitas vezes pode ser um espírito amigo que está capacitado para aquela finalidade e que ele precisa então de autorização para determinada interferência. Porque muitas vezes uma dificuldade que o indivíduo vai vivenciar é uma necessidade que ele tem. E aí então um espírito amigo compadecido vai dizer, olha, eu não posso fazer isso agora. Aliás, ele vai dizer assim, ele não pode fazer isso, então eu vou ajudar. Só que essa ajuda acaba exatamente interrompendo. Interrompendo aquele momento importante para ele. Muitas vezes até um momento capital.
Por exemplo, só para a gente poder ressaltar, um caso de suicídio, por exemplo. Os espíritos amigos procuram, isso é um detalhe bastante importante da gente analisar, os espíritos amigos procuram sempre fazer com que nós tenhamos uma visão clara da realidade da vida e entendamos também sobre a importância de superarmos os desafios que são apresentados para nós. Para algumas pessoas que passam por determinadas experiências, o suicídio acaba sendo para ela uma prova capital. E nesse caso, essa prova capital, por mais que eles sejam bem influenciados e tudo mais, naquele momento decisivo, ninguém pode interferir. Porque a decisão do encarnado, naquele momento de querer continuar a sua existência terrena, pertence a ele. Então os espíritos estão próximos, estão protegendo. Beleza, Flávia? Então, estão próximos, estão presentes, mas não podem interferir na decisão dele. Então é assim, fica todo mundo parado, olhando, enquanto o encarnado começa então a analisar aquele momento, naqueles instantes mais importantes da sua existência, para dizer sim ou para dizer não. Nós temos até uma palestra muito legal de André Trigueiro, que fala sobre prevenção contra o suicídio, e ele conta um caso de André Luiz, que eu não me lembro de ter visto aqui no nosso estudo, se nós já passamos por ele ou não me recordo. Mas então a situação era que uma jovem, ela tinha decidido cometer o suicídio, e a avó, desencarnada, procurava demovê-la dessa ideia. Houve um momento então em que ela estava naquela decisão final, ela estava sendo assediada, e esse assédio fazia parte da experiência que ela vivenciava. E aí então a avó dela procurava influenciá-la de alguma forma, mas sem interferir na sua decisão. E aí naquele momento capital, naqueles segundos antes dela tomar aquela decisão, ela lembrou da avó. E nessa lembrança ela pediu: vó, me ajuda. Nesse momento, todos os espíritos que estavam ali próximos a ela, que eram esses espíritos protetores, a envolveram imediatamente. Para dizer para ela assim: a partir de agora, essa decisão já não é mais desses espíritos que vão influenciar. Ela decidiu viver. Eu não me recordo, Cindizinha. Então, mas de qualquer forma a gente percebe assim que existem momentos nessas situações que são bastante delicadas, em que a decisão tem que ser nossa. Nesse caso, por exemplo, nós vimos aqui o Deu decidindo ir embora. Nessa decisão, portanto, a decisão era dele. O Flávio colocou, ontem, olhando o chão tremer na Croácia, em plena pandemia de coronavírus, imaginei o trabalho das leis divinas, né, Brás? Pois é, e não dá pra gente entender, né, Brás? Na nossa visão, parece que é até uma injustiça o que acontece com aquele povo, né? Ou com vários povos também. Dudu colocou, sabe que uma coisa que me bloqueia é não assistir, ler e escutar algo sobre suicídio. Não consigo, né? Cada um tem ali a sua dificuldade para determinadas sensações e emoções que vão surgindo, né? Vamos lá, pessoal. Retiramo-nos em seguida, né, depois que Marcela então ficou ali tutelada pelos familiares desencarnados. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há nas anotações do apóstolo Mateus, aqui faz uma referência de Mateus 19, de 7 a 8. Só um instantinho, pessoal, só uma janelinha que abriu aqui. O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza de nossos corações. Aqui a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta
em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges ou mesmo pela deserção de ambos no dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo, quase sempre, significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se libertam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Então nós já estudamos sobre isso, inclusive Emmanuel também já trouxe para nós essa orientação, falando sobre, a importância da manutenção de uma relação de casamento. Tá? Isso mesmo, é o Flávio que está trabalhando lá, Angelina. É aquela transmissão lá da FEB. Então, no caso dos casamentos, a orientação é a manutenção dele tanto quanto possível, exatamente porque aqui a orientação que foi trazida por Silas é que todo casamento tem ali um compromisso do passado. O que a gente pode colocar é que nos tempos de hoje, muitas dessas relações se aproximam, as pessoas se aproximam por um interesse muitas vezes superficial. E um compromisso que não existia passa a existir. Mas, de um modo geral, a gente entende que o casamento, assim como a constituição de uma família, os filhos que se aproximam, os casais que se aproximam e tudo mais, tudo isso é uma relação que vem do passado. E, infelizmente, na grande maioria, com um ajuste necessário por causa de equívocos que foram praticados. Então, se no passado nós praticamos ações negativas, será no presente que virá o ajuste. E muitas vezes essa estrutura familiar, porque nós já chegamos a falar sobre isso, quando o espírito se aproxima numa estrutura familiar, existe um tipo de ligação que ela não é fácil de dissolver. Então nós temos, por exemplo, aquele instinto maternal ou instinto paternal que faz com que nós fiquemos muito vinculados aos filhos. Existe ali uma relação afetiva que faz com que as pessoas se aproximem. Muitas vezes existe ali uma dependência psicológica, uma dependência financeira, que faz com que as pessoas fiquem presas umas às outras. Conheço, por exemplo, pessoas que estão ali casadas, mas a questão é assim, olha, eu estou casado com ele, mas eu sei que se eu acabar com esse casamento, vai ser pior do que era antes. Porque tem ali a filha para cuidar, não tem como se manter, e aí então não tem como simplesmente optar por uma liberdade. Então a gente percebe que existem situações que vão ligando as pessoas por laços que não são simples de se desfazer. Muitas vezes patrimônio que você não consegue depois resolver com partilha simples. O indivíduo quer ir embora, mas depois ele não tem como ali pagar pensão, por exemplo, em situações ali de famílias que tem ali uma vulnerabilidade financeira. Então, sei lá, a gente pode criar várias e várias situações e perceber que o casamento ele vai se elaborando com o passar do tempo, Existe ali a aproximação, existe o namoro, depois existe o casamento, você constrói o lar, aí então vem os filhos. Aí você percebe que a ligação ali ela foi amarrada de uma forma que não é simplesmente você sair. Só o fato de alguém morar junto com alguém, em pensar e desfazer aquilo, levar tudo de volta, vender coisa, comprar coisa, é algo que o nosso psiquismo não consegue aceitar com facilidade. Então a relação de casamento para nós, ela traz um tipo de ligação que mantém todos ali numa ligação, numa conexão estreita, que ela não é fácil de romper. Então por isso é necessário que nós temos aqui a nossa encarnação
e estarmos aqui nesse mundo material, nós temos várias situações que nos prendem a determinadas experiências que não é fácil de sair. Basta a gente lembrar, por exemplo, estar vinculado num corpo limitado, estar vinculado a uma condição social limitada. O indivíduo vive ali numa miséria, por exemplo, porque ele tem a necessidade de passar por aquela experiência, coisa que no mundo espiritual para ele não seria a mesma coisa. Então ele estar na miséria não significa que ele fala assim, olha, amanhã eu não quero mais ser miserável, a partir de amanhã minha vida vai mudar. Ele pode até ter esse impulso, mas não significa que ele vai conseguir. Então nós vemos que estar aqui no mundo físico vai nos colocando aqui em situações que vão praticamente ali quase que nos obrigando a percorrer aquele caminho. Alguns desses caminhos podem até ser rompidos, trazendo ali algumas consequências complicadas, como é o caso, por exemplo, do término de uma relação. Mas aqui nesse caso, em especial, nós vemos, né, que o fato de haver ali o rompimento de uma relação não significa que a dívida deixou de existir. Então, Emmanuel lembra sempre, né, é preferível o adiamento daquele compromisso diante da periculosidade em que as coisas estão acontecendo. Então, para aquilo que você está fazendo, se restabelece, faz por outro caminho, e futuramente, e esse futuramente pode ser ali daqui uma ou duas existências, você então volta a retomar aquele percurso que não foi cumprido, agora numa condição de mais equilíbrio, numa condição de mais determinação para poder fazer com que aquilo seja realmente quitado. Então, por isso é colocado para nós. No momento oportuno, como ele coloca para nós, voltar ao pagamento respectivo. E porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto, entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais à beira do túmulo lhe haviam entregue, Ildeu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeu, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira do seu corpo abatido, eis que a encontra, feliz, junto de outro. Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara ao lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira matando-lhe o eleito do coração. Ou seja, né, no caso aqui, o Ildeu então matou aquele que era o companheiro, o novo companheiro dela. Dentro em breve, todo o grupo de Ildeu todo o grupo que Ildeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um. Com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação,
com Ildeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado, que volta, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Roberto, aqui nesse caso, é o filho mais velho, de 9 anos de idade. Sônia e Márcia, que são as duas filhas, são as duas irmãs que ele arrojou no vício e a delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. Vamos analisar então essas circunstâncias, olá, embaixador. Então nós tivemos aqui no passado Ildeu casado com Marcela, e aí então ele acabou seguindo ali por caminhos de aventura, conhecendo as duas jovens, que eram ali duas irmãs, a mais velha cuidando da mais nova. E ele então, ali por atitudes inconfessáveis, como é colocado para nós, acabou envolvendo-a, levando-as ao meretrício. Ou seja, acabaram se prostituindo. Depois que então ele viu ali que a condição de saúde dele se agravou, ele volta então para a antiga cidade e pede que Marcela, agora Marcela, cuide dele como enfermeira, escravizando-a, não fazendo com que ela receba também ali o afeto que ele poderia oferecer. Só que Marcela já se encontrava comprometida com outro homem, que era um homem justo, um homem trabalhador. E aí então ele assassina esse homem, porque ele não suporta, pelo ciúme que ele tem. Então olha só a situação que ele criou. Marcela, nesse caso, aceitou, como é colocado para nós aqui, concordou em auxiliá-lo. Então no caso dela aqui é um casamento, quase aquele casamento quase casamento missionário. E aí teve então as duas filhas para poder ajudar. O detalhe aqui é que essas duas jovens, que no passado então acabaram se desviando, são duas crianças. O que não é mostrado para nós é, quando elas atingirem então ali a adolescência e começarem a surgir ali os hormônios começarem a trabalhar, as ideias, os impulsos começarem a surgir, como elas se comportarão? Se elas terão o equilíbrio, se elas conseguiram no plano espiritual alcançar esse equilíbrio, ou as tendências vão começar então a aflorar. Isso que é algo que nós não compreendemos ainda. Então percebemos ali toda a trama, como ela foi costurada. E algo parecido, como eu comentei com vocês, foi ali com o André Luiz. Quando então também ali a mãe de André Luiz, cujo nome não é conhecido, não é mencionado em nenhuma das obras dele, então André Luiz, a mãe dele, decide então ajudar o marido, que se envolveu com 3 mulheres. Isso durante a encarnação dela, quando eles estavam encarnados. E aí então ela vai novamente se encontrar com o ex-marido, para poder fazer-lhe uma nova família, e terá as 3 meninas como sendo suas filhas. Então também é uma situação muito parecida. No caso dela, como ela, a mãe de André Luiz, como mostra uma grande elevação, então ali talvez ela tenha mais equilíbrio, embora aqui Marcela mostra também esse equilíbrio que não é diferente. Mas todos eles ali então tutelados pela Mansão da Paz. Então essa é a trama que se desenrola para nós aqui. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, Ildeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade. Fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho, em cujo contato adivinha o antigo rival, que lhe foi vítima da fúria arrasadora.
Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Ou seja, né, essa também é uma das tramas que eu sempre comento para vocês, aquelas tramas da natureza. Né? Então, mesmo que nós encontremos ali inimigos do passado, naquele momento da flor da juventude, há então a atração, a afeição, se apaixonam e se casam, mesmo que muitas vezes no passado tenham tido ali uma situação complicada. Mas como isso acontece? Por isso que ele perguntou aqui, a afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Não mostra essa paixão juvenil que existe uma relação construtiva e positiva entre os indivíduos? Aí então Silas responde, sim, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fonte de prazer e na egolatria sistemática que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais consubstanciando simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual, de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena, seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor. Observem então aqui, né, bom dia professor, observem então aqui de que forma que existe essa atração, essa força magnética que também para nós é invisível. Eu acredito que no futuro nós tenhamos ali estudos que mostrem como isso acontece. De percebermos, por exemplo, né, uma coisa assim que é muito curiosa, pessoas distantes que acabam se conhecendo, se envolvendo e tendo ali relações muito profundas de amor ou de ódio. Quantas vezes, né, quantas pessoas nós conhecemos que por acaso encontrou com alguém que mora num outro país, essa pessoa vem para cá para o Brasil deixando tudo que tinha lá, ou essa pessoa vai daqui para lá, né, Cindizinha? Distantes, assim, do nada, se encontram e pensam assim, poxa, mas encontrei com um indivíduo que mora lá longe, então vamos viver juntos, sendo que não tinha nada para acontecer. Então as coisas acontecem assim. Agora, o que nós vamos ver, como eu comentei com vocês, que é algo que a gente não consegue compreender ainda, é como acontece essa atração. Que tipo de energia é essa? De que forma que ela é aplicada sobre nós, a ponto de você olhar para alguém e você dizer assim, nossa, esse é o amor da minha vida. E na verdade você está se aproximando exatamente daquele com quem tem que se reajustar. Mas por que nós ficamos cegos àquele sentimento? Que força é essa que nos deixa incapaz de evitar aquela pessoa pelo fato de termos tido uma relação negativa anteriormente? O Braço colocou em cima, eu tinha um avô, tínhamos grande diferença de afinidade quando eu era criança, de ambos os lados, né? Então, tá ali, né, Braço?
A Cidinha colocou aí como ele se comportará também com elas, né, no caso das meninas, né? Tipo, né, eles tiveram um envolvimento afetivo no passado e na presente existência nota-se uma predileção dele pelas meninas, né? O que poderia acontecer quando elas se tornassem mulheres, né? Minha mente está viajando, fazendo conexões com os casos de abuso intrafamiliar que a gente vê na vida real. Eu pensei nisso também, não deixou de passar essa imagem aqui na minha mente, assim dizia. Então, quando a gente vê uma situação como essa, quando existe ali, no caso era uma relação do homem com duas mulheres, uma relação perniciosa, uma relação desequilibrada, mas a gente lembra que é uma relação também muito poderosa, a ponto de comprometer a vida de todos. E aí então, quando volta essa relação e começa a aflorar aquela energia da sexualidade que começa a se desenvolver naquelas duas jovens, a pergunta é muito justa: como é que será que ele também vai se comportar? Porque no caso delas, nós não conhecemos a história das meninas. Mas será que quando ele terminou tudo, ele foi embora, essas meninas o odiaram ou continuaram amando esse homem? Porque ele acabou com a vida delas. Ele envolveu a irmã mais velha, depois envolveu a irmã mais nova e as duas se prostituíram. Será que elas não passaram a odiar esse homem? Pela relação que eles têm, é uma relação afetiva. Em criança e pai. Mas e depois, quando todos amadurecerem, né? No caso as meninas também. André colocou, né? Agora entendi perfeitamente meu fracassado casamento, né? Somos completamente diferentes e ninguém entendia como estávamos juntos, né? Mas nas relações atuais, né, Andréia? A maioria dos casamentos, como lembra Joana de Ângeles, é uma reunião, né? As famílias de um modo geral, é uma reunião de espíritos endividados com o passado na contingência da reencarnação. Ainda bem que a doutrina me ajudou a trabalhar os sentimentos e hoje somos grandes amigos, né? Então, isso é importante, porque a gente lembra que a transformação afetiva pela qual nós passamos, ela vai acontecendo de uma forma gradual. Então não é assim, eu vou me casar com aquela pessoa e vou passar a amá-la para tudo sempre. A gente lembra que a antipatia que existe do passado, essa antipatia ela vai se dissolvendo gradualmente, se transformando em amizade, pelo menos ela vai se neutralizando primeiro. Então a gente lembra assim, que você tem aquela reta numerada. No meio você tem o zero. Antes, do lado esquerdo, você tem os números negativos. À direita você tem os números positivos. Então do negativo, a tendência é você primeiro neutralizar aquele sentimento, para depois você começar a nutrir algum tipo de afeto. Mesmo que esse tipo de afeto seja uma amizade. Não quer dizer assim que, olha, na próxima encarnação eu gosto tanto de você que quero te encontrar de novo. A gente vai dizer assim, olha, tudo que aconteceu entre nós foi positivo, adorei muito bem, olha, desejo sorte para você, vai com Deus. Mas é um vai com Deus sincero. Não é aquele vai com Deus, nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha frente. Não é assim, né? Ou então assim, né? Vai com Deus e o diabo que te carregue. Não é assim. Então quando a gente chega naquele ponto em que a gente consegue neutralizar esse sentimento, o trabalho foi bem cumprido. Você conseguiu estabelecer o perdão entre os dois, você conseguiu fazer com que um afeto surgisse, né? Pois é, porque do contrário a gente vê assim, olha, conseguimos de fato neutralizar aquilo tudo. Pronto, o trabalho foi cumprido. A partir dali, os dois têm liberdade de tomar as decisões que quiserem. Olha, agora que nós conseguimos resolver, né, eu passei a gostar de você de uma forma diferente, vamos tentar uma forma diferente? Aí é a decisão de cada um. O Hermes colocou, tem pessoas que aceitam o karma atual, né? Pedir uma outra é muito sofrimento, né? Mas o importante é isso que eu falei, né, Hermes? Quando você consegue neutralizar, a partir dali, o indivíduo se transforma, nós amadurecemos espiritualmente. E muitas vezes o indivíduo opta em continuar junto com outra pessoa, né? Não nas mesmas condições, naturalmente. A Didima colocou, isso não funciona, né? A gente já sabe que não funciona. Pois é. Mas com o tempo as coisas vão acontecendo assim, né? A Cindy colocou, né? Aquela ideia romântica que passam pra gente de que morar junto e o casar é um final feliz é uma baita ilusão, né? Hoje eu penso que é só o começo da construção do que pode vir a ser feliz ou não, né? Mas tudo depende da vontade e do querer diário, né? Que como diz uma amiga minha, que ela me disse uma vez que ela tinha
É um casamento de grande amizade pelo esposo também. Era um casamento muito feliz, um casamento, apesar das dificuldades e lutas, né? Mas eles eram realmente grandes amigos naquela relação afetiva também. Então, ela dizia assim, olha, quando você tem um casamento, para dar certo, os dois têm que querer fazer funcionar. E aí então você vai se dedicar, você vai se sacrificar, você vai fazer esforços, renúncias, apoio, companheirismo, parceria. Aí começam a entrar todos aqueles elementos que vão fazendo com que aquela estrutura dê certo. Mas a nossa imaturidade ainda não permite que nós tenhamos tamanho tipo de dedicação. Então a gente vai fazendo ali aquela dedicação até um certo limite. A partir dali já começa, na nossa visão, a ir além daquilo que a gente pode. E aí então começam a surgir os problemas. Continuando aqui, vamos em frente. André Luiz explica aqui mais para nós. Então nosso amigo Ildeu está interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou. Isso mesmo. E Marcela, garantirá por ele a sustentação do lar? É o que esperamos, e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Mais uma vez ele reforça para nós aqui. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Insistiu meu colega. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Silas, sorrindo. Marcela é senhora de si, e com a deserção do esposo é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência. Mas se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Ildeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou como marido. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Isso aqui é muito importante, nós vemos muitas situações assim. Um espírito que vem com determinada programação, contando com determinado apoio. Se por acaso esse apoio deixa de existir e esse espírito então se desequilibra e cai numa situação de sofrimento e de delinquência, a responsabilidade é compartilhada com aquele que inicialmente assumiu essa responsabilidade. Porque poderíamos dizer assim, ó, eu vou então, vamos fazer uma sociedade. Você tem uma habilidade e eu tenho dinheiro. Vamos fazer isso junto. Vamos comprar as coisas, vamos montar, vamos fazer e acontecer. E aí todo mundo empolgado. Aí eu mudo de ideia e falo assim, olha, eu não quero mais, tá? Vou pegar meu dinheiro e vou embora. Mas espera aí, todo o investimento que você fez com o seu sacrifício, com o seu tempo, com sua capacitação e tudo mais daquilo que não vingou, a culpa é sua? Talvez você tenha ali aquela culpa pela ingenuidade, por se entregar cegamente, por acreditar sem analisar os detalhes da previdência necessária. Mas a grande responsabilidade foi minha que causou tudo isso. Então nós vamos encontrar nesse simples exemplo situações morais bastante complexas em relações afetivas, em relações, em programações familiares, em situações que acontecem de um modo geral. Então isso acontece tanto individualmente como acontece também coletivamente, muitas vezes numa coletividade grande. O indivíduo que ludibria, o indivíduo que traz para nós ali uma ideia fantasiosa, todo mundo acredita e de repente cai, mas todo mundo ali tem uma corresponsabilidade. Hilário meditou e disse em seguida: imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com Ildeu, retardado, impenitente e devedor. Se a esposa e os filhinhos estão definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Ildeu o montante das dívidas em que se agrava? Você se lembra que eu fiz essa pergunta há mais ou menos ali umas 2 páginas atrás? Quando nós perguntamos assim, mas se ela, no caso, ela que foi a missionária, que foi a grande dedicada àquela causa, e o marido optou em sair,
Ela ascendeu por cumprir a parte dela e ele se afundou por ter fugido da responsabilidade. Na relação futura, como será o encontro dele? Será que ela precisa de novo se encontrar com ele? Será que ela precisa passar por esse, entre aspas, sofrimento, já que ela fez a parte dela e foi o outro que fugiu? Essa é a pergunta que Hilário acaba de fazer. Silas estampou o significativo gesto facial e explicou: embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se o nosso amigo mergulhado na terra, vê-los-á e o deu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que onera o serviço de vez que, ferindo os outros na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quietação e ajuste. E reajuste. Olha só então a explicação. Embora nós personalizemos, né, os erros que nós cometemos, por exemplo, eu cometi o erro contra fulano. Então eu tenho que pagar para fulano. E o fulano tem que cobrar de mim. Na verdade, quando nós começamos a ter uma visão maior, o mal que eu pratico a alguém é o mal que eu pratico contra mim mesmo. Então é como se eu tivesse uma mancha na minha consciência. A partir do momento em que aquele indivíduo que sofreu a minha ação, ele conseguiu me perdoar, ele conseguiu resolver tudo, ele ascendeu às esferas superiores, a mancha continua na minha consciência. Eu vou me ver praticando o mal contra alguém, independente de quem seja, e eu só vou conseguir mudar isso quando eu me reequilibrar perante as leis divinas, praticando o bem contra alguém, quem quer que seja. Então é a mesma coisa que acontece numa situação que eu já comentei com vocês. Divaldo disse isso numa palestra, que ele comentava o seguinte: um casal, mais ou menos parecido com esse aqui, praticamente é a mesma história. Um casal, a mulher muito dedicada, a mulher muito esforçada, e o marido, então, ali cometendo, né, todos os deslizes morais, afetivos e materiais contra aquela esposa. O casamento acabou, ela desencarnou, subiu ali para o mundo espiritual, foi bem acolhida, parabenizada pela vitória na sua jornada e tudo mais, e depois que ele desencarnou, ele diz assim: eu quero reencontrar a minha esposa. E aí então eles estão em esferas diferentes. E diz assim: olha, eu preciso devolver a ela aquilo que eu tirei. Eu preciso ajudá-la, né, atendendo às falhas que eu pratiquei. E aí então, na verdade, o que vai acontecer é ela continuará a sua vida, porque a ligação entre eles se desfez, ainda que seja de um modo parcial, apenas de um lado e não total. Mas da parte dele, ele, por exemplo, vai reencarnar assumindo uma relação com outro espírito que traz as mesmas características deficientes que ele tem, e ele vai ter que trabalhar em benefício dessa outra pessoa. Então é isso que nós vamos observar, que tudo aquilo que nós fazemos não é contra alguém. Muitas vezes a lei nos aproxima para que nós possamos realmente responder àquele alguém, mas na verdade a nossa consciência traz essa mancha e ela só vai se dissipar quando nós nos reajustarmos com algo muito maior, que é a lei superior, que é a lei divina. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que, em lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que se o Deu, mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, estão então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhe reserva. Deus meu, clamou Hilário, triste, quanto tempo então para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro?
se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Sim, confirmou Silas, quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-los, confundidos, para orar e pensar. Finalizamos aqui então o nosso capítulo, estendendo aqui pouquinha coisa do nosso tempo, mas o suficiente para que a gente possa então refletir um pouco sobre essa situação. É assim que nós encontramos, por exemplo, saindo um pouco dessa relação de casamento, e vendo ali uma situação de, por exemplo, um crime que acontece, um assassinato. O indivíduo praticou um assassinato. Aí nós vamos pensar assim, no futuro, aquele que foi assassinado vai encontrar com aquele que cometeu o assassinato. E na verdade não. Muitas vezes aquele que é a vítima está simplesmente passando por uma experiência que é necessário para ele, nós não conhecemos qual é a causa, que vai ser o suficiente para que ele, chegando no mundo espiritual, se reharmonize com as leis superiores. Tchau, Cindizinha, já estamos acabando já, beijos. Mas o criminoso, ele assumiu então ali um vínculo, não com aquela vítima, mas ele assumiu um vínculo com a violência que ele praticou. E a forma como ele vai se reajustar perante as leis divinas, poderíamos dizer ali na ideia do olho por olho, dente por dente? Talvez a violência que se cometeu pode ser a violência que se terá que pagar. Mas nós sabemos também que há atenuantes e há agravantes, que vão fazer com que aquela situação certamente o leve para um determinado reajuste. Eis aí então que nós colocamos, que a vítima e o agressor não precisam necessariamente ter algum vínculo no futuro. Se houver uma diferença vibratória entre eles e se não houver o comprometimento direto no passado. Mas a atitude que foi praticada, essa atitude vai contar a favor ou contra a própria pessoa, aquele que foi a causa da situação. A Jane colocou em cima, as barreiras estão em sua própria consciência, tudo lindo. Mas lá em cima, esse estado de aprisionamento pelo sofrimento, e deve ser muito duro. Acredito que o espírito não precisa ficar ali por um tempo maior do que seu desejo o mantém lá. É livre, e sempre haverá amigos espirituais para ajudá-lo, confortá-lo, assisti-lo. Mais um motivo para aprender a encarar a experiência da vida como uma preparação para a experiência futura. Aprendamos então, viva agora e viva na eternidade, É o mais importante de tudo, você aproveitar. Nós estamos agora, como estudantes da doutrina, tendo a grande oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos, já antecipando o futuro. Chegando no mundo espiritual vai ser simplesmente uma continuidade. Para a grande maioria, infelizmente, vai ser um recomeço. Vai ter que parar tudo que viveu até então, para depois começar a fazer de uma forma diferente. No nosso caso, a gente tem a oportunidade de começar agora exatamente por essa lucidez, por essa consciência que nós temos da situação que nós estamos vivendo, da experiência que nós estamos vivendo. A Gerina lembrou lá em cima, a cada ação nossa teremos uma reação de fato. Então é isso, meus amigos. Encerrando aqui o nosso encontro de hoje, paramos aqui então finalizando o capítulo número 14, que é o resgate interrompido, que é que ele faz uma referência então a Ildeu, que acabou simplesmente abandonando o compromisso que assumiu no passado, compromisso doloroso, para poder chegar no futuro e ter que fazer novamente, muitas vezes com outras personagens. Se esse grupo familiar de Marcela, Sônia, Márcia e Roberto, esses estão